Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação está nisto: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós nos aproximamos com presteza, com velocidade, da Sexta-feira Santa, o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. O dia em que, como lemos no Evangelho de hoje, o Filho do Homem foi erguido, foi levantado, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. Mas, para que nós possamos entender essa imagem que faz São João, nós temos que nos lembrar do que aconteceu no deserto. Bem, Deus liberta, com a mão forte, por meio de grandes e terríveis prodígios, Deus liberta os judeus do jugo da escravidão no Egito. Tá? A partir daí, então, eles começam a peregrinar pelo deserto, 40 anos, 40 dias da quaresma, por 40 anos no deserto, a fim de alcançar a terra que Deus lhes prometera. Tá? Só que, durante esse período, muitas e muitas vezes, os judeus começam a reclamar da vida dura no deserto, reclamar das asperezas, reclamar das dificuldades. Inclusive chegam ao ponto de dizer que tem saudades da vida no Egito. Então o que acontece? Deus envia uma praga de serpentes que começam a morder os judeus. E muitos morrem, muitos padecem sofrimentos terríveis em punição por sua ingratidão a Deus. Em punição por sua ingratidão a Deus, que mostra que eles prefeririam sentir-se bem, sentir-se confortáveis na vida de pecado, do que uma vida áspera, uma vida dura, no caminho para a terra prometida, onde corre leite e mel, que Deus havia lhes prometido. Ou seja, eles preferem... É como se dissessem que preferem reinar no inferno a servir no céu. Porque na Sagrada Escritura, o Egito, a escravidão no Egito é sempre vista como um símbolo da escravidão do pecado. Então, Moisés intercede junto a Deus pelo povo, e Deus lhe diz que deve fazer uma serpente de bronze e erguê-la numa haste, e que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Então, percebam, as serpentes que Deus envia, que picam os homens e os envenenam, e que os fazem com que eles morram, nada mais é do que uma imagem do pecado. O pecado faz isso. O pecado nos envenena e nos conduz à morte. E a serpente de bronze que é erguida é uma imagem, uma prefiguração, nós dizemos, do Cristo. Por quê? Bem, em primeiro lugar, porque Cristo recebe sobre si os nossos pecados, por isso é uma imagem de uma serpente, mas ele é Deus.
Ele é similar a nós, humano como nós, igual a nós em tudo menos no pecado, recebe sobre si os nossos pecados e é erguido na cruz por nós. Da mesma forma, a serpente de bronze é semelhante em tudo às serpentes vivas, menos no fato de que, em sua essência, ela não é uma serpente normal. Ela é uma serpente de um metal precioso, um metal superior às coisas do mundo. Um símbolo da divindade de Cristo. E ela é erguida para que todos aqueles que a olhem se curem, da mesma forma como Cristo é crucificado por causa de nossos pecados. E em sua crucificação nós podemos ser salvos. Ele morre por todos nós, mas a salvação chega apenas àqueles que, olhando para ele, creem no Filho de Deus. Convém, então, irmãos, que nós lembremos, não só agora, mas especialmente agora, especialmente neste período que antecede a Sexta-feira Santa, nessas poucas semanas que nos restam de Quaresma, que Cristo foi crucificado por minha culpa, por sua culpa. Cristo não foi crucificado por culpa da humanidade. Não. Cristo foi crucificado por nossa culpa. Mais do que nossa, esse nossa difuso. É nosso, é de todos. Não. Minha culpa. Minha culpa. Pelos meus pecados. Dizem os santos que cada golpe que Cristo recebeu, do início ao fim da paixão, entrando aí tudo, socos, pontapés, gusparadas, ofensas, xingamentos, humilhações, os espinhos da coroa, as chagas do flagelo, os pregos da cruz, todas as feridas do caminho arrastando aquela cruz pelo deserto, no caminho para o Calvário, que cada pequeno golpe que Cristo recebeu, ou não tão pequeno assim, cada um daqueles golpes foi dado por um pecado de uma pessoa. E que na conta total dos incontáveis ferimentos morais e físicos que padeceu nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua paixão, encontraria-se então a soma total dos pecados da humanidade. E essa imagem ela é muito boa porque nos obriga a encarar o fato de que os meus pecados, não só os meus pecados graves, até mesmo os meus pecados veniais, são por causa dos meus pecados que Cristo morreu. Não por causa dos pecados de Hitler, não por causa dos pecados dos comunistas, não por causa dos pecados da vizinha, dos maus padres, enfim, dos traidores, dos blasfemos, dos hereges. Não, por causa dos meus pecados. Por causa de cada vez que eu, no meu coração, escolhi livremente amar mais as coisas do mundo do que a Deus. Amar mais a mim do que a Deus. É por isso que Cristo morreu. E a culpa, meus irmãos e minhas irmãs, é minha, é sua e de mais ninguém. A culpa dos outros não nos cabe, mas somente a nossa culpa. E é essencial, absolutamente essencial para a nossa salvação, que nós tenhamos consciência disso. Que nós tenhamos consciência do quão grave é um pecado, por menor que seja, por menor que pareça ser. Porque todo pecado, na medida que ofende a Deus, na medida que é uma traição que se faz a Deus, ele é infinito em sua gravidade. Por exemplo, suponha que entre um soldado na igreja e comece a matar todo mundo. Todo mundo. E ameaça inclusive profanar o sacrário.
né, e fazer coisas indizíveis com as espécies sacras, com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele te diga que se você cometer um pecado venial, Ele vai parar. Ele não vai fazer nada de errado. Ele inclusive vai dar as costas e ir embora. Você não deve cometer o pecado venial. Porque é infinitamente mais grave do que todo o mal que este homem pode fazer, que você voluntariamente traia a Deus. Os fins não justificam os meios. Nada justifica um pecado. Porque todo pecado, grande ou pequeno, desde um assassinato, desde uma relação sexual fora do casamento, desde os maiores absurdos e blasfêmias que as pessoas cometem, desde a própria heresia até um pequeno gesto de soberba, um pequeno ato de gula, uma pequena mentira social. Não importa o pecado. Todos eles pregaram Cristo na cruz. O menor dos nossos pecados é responsável pelo preciosíssimo sangue de Deus derramado no Calvário. É responsável por todas as infindáveis dores que se abateram sobre o Filho de Deus. E nós temos que ter consciência disso por quê? Porque Cristo teria todo o direito de exercer vingança sobre nós. Cristo teria todo o direito de, sendo Deus e sendo justo, nos esmagar sob os seus pés e de nos condenar todos ao inferno. Porque a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que todos nós merecemos o inferno. Todos nós. Todos nós. Você, seus filhos, sua santa vovozinha, todos merecemos o inferno com nossas maldades, com nossas traições. Mas Cristo não é só justo. Deus não é só justo. Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus nos ama. E, como está escrito aqui no Evangelho de hoje, Deus amou o mundo de tal modo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, nós mereceríamos os piores dos destinos. Nós mereceríamos arder no fogo eterno, separados para sempre da beleza e do amor de Deus. Mas Deus, que nos ama, não quis fazer assim. Ele quis que Cristo morresse por nós, que Cristo padecesse o que nós mereceríamos padecer. E por isso devemos ser eternamente gratos. Mas, nós só podemos ser gratos se tivermos consciência do que Deus fez por nós. Se tivermos consciência do amor de Deus por nós e do quão grande é a condenação da qual Ele nos livrou. Em outras palavras, meus irmãos, falando de forma mais direta ao ponto, se você não sabe, se você não tem consciência do quão mal você é, você não é capaz de amar a Deus. E, se você não é capaz de amar a Deus, você não é capaz de ser salvo.
Por quê? Porque Deus, meus irmãos, é a verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro só é verdadeiro porque é sustentado pelo ser do próprio Deus, que é a verdade. E que nos disse pela boca do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu digo 2 mais 2 é 4, isso só é assim de fato porque esta expressão é sustentada por Deus. Ela encontra eco, ela ecoa na essência do ser divino. Se eu digo isto é um lápis, eu só posso dizê-lo porque Deus já pensou no que era um lápis e sustenta a essência deste lápis em si. Mas, se eu não caminho na verdade das coisas, na realidade, nos dados concretos do que o mundo é, do que eu sou, eu não caminho na verdade. Ao contrário, eu me separo da verdade, que é o caminho e é a vida, porque é o Cristo. Eu me separo da verdade e vou no meu caminho. Num caminho que pode parecer o caminho de uma pessoa de bem, pode parecer um caminho bom, pode parecer o caminho de uma pessoa que não mata, não estupra, não rouba, não cumpre a lei dos homens, mas é um caminho separado de Deus, pois não é um caminho que está na verdade. Tá? Por isso que no Evangelho de hoje está escrito: a condenação está nisto. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. O termo em latim é odit, né? Ou seja, dá para a gente traduzir também como todo aquele que faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que não sejam descobertas as suas obras. Ou seja, nós somos maus, porque somos. Tá? Em termos de natureza, em termos de tendência, em termos do comportamento que nós desejamos ter o tempo inteiro, com as nossas inclinações baixas, nós somos maus. Nós somos maus. Nós tendemos ao mal, nós tendemos ao pecado. Deus nos cura, Deus nos transforma, Deus nos capacita para livremente decidir fazer o bem, decidir cooperar com a sua graça e agir de outra forma. Mas, por inércia, se deixar solto, nós somos todos monstrinhos terríveis. Tá? Então, se eu não aceito a verdade sobre mim, a verdade sobre quem eu sou, sobre todo o mal que eu sou capaz de fazer, sobre todo o mal que eu já fiz, sobre a gravidade dos meus pecados, por menores que me pareçam, se eu continuo contando historinhas sobre mim, para mim, se eu continuo dizendo para mim mesmo que eu sou bom, que eu sou justo, que eu sou uma boa pessoa, que eu fui injustiçado, que as pessoas são culpadas, sempre os outros e nunca eu. Se eu não tenho coragem de julgar as minhas ações e os meus pecados, pelo que eles realmente são, se eu fico criando desculpinhas para mim, o que é que eu estou fazendo? Eu estou odiando a luz. Eu estou fugindo da luz de Cristo para me refugiar nas trevas, porque as trevas são mais confortáveis e as trevas não me obrigam a bater de frente com a dura realidade de quem eu sou. Porque a luz de Cristo, meus irmãos, ela mostra tudo. Tudo. A luz de Cristo abre a nossa mente, abre a nossa inteligência. A luz de Cristo nos conduz à salvação. A luz de Cristo nos transforma,
mas a luz de Cristo penetra no mais íntimo do nosso ser e mostra para nós quem nós realmente somos. Porque se você abrir o catecismo da Igreja Católica, tá? Você for até os 10 mandamentos, e você começar a olhar os 10 mandamentos e comparar as suas ações com aquilo, você vai ver que você não presta. Se você pensar nos 7 pecados capitais e você fazer uma análise das suas ações em um só dia, você vai ver que você cometeu todos. Eu também. Tá? Então assim, a luz do Cristo, ela não aceita dividir espaço. Não há trevas nela. É uma luz pura que não se mistura com a escuridão. Então, ou nós aceitamos ver quem nós somos na luz de Deus, ou seja, ser iluminados por Cristo, ter as nossas maldades expostas, destruir em nós as ilusões sobre quem nós somos, sobre como nós somos bonzinhos, sobre como nós somos incríveis, sobre como nós somos merecedores e esforçados, e como nós amamos a Deus, e como nós somos exemplos de cristãos. Tudo isso são ilusões, são histórias que nós contamos para nós mesmos sobre nós. São desculpas que nós damos para nós para apaziguar a nossa consciência. Para a gente não se sentir tão culpado, para a gente não se sentir tão mal. Mas não é assim que as coisas funcionam, não é assim que Deus quer que as coisas sejam. Nós devemos nos olhar de frente. Nós devemos permitir que a verdade do Cristo julgue as nossas ações. Devemos ser iluminados por ela. E aí sim, tomaremos consciência das monstruosidades que somos capazes e do quão graves são que nós fizemos e que nós dizemos para nós mesmos e para os outros e para o padre na confissão que não são tão graves assim e que eu não tinha tanta consciência quanto realmente tinha. Nós tomaremos consciência da nossa maldade, das feridas, terríveis feridas da nossa natureza, que nos levam ao mal, nos inclinam ao mal. E se aceitarmos isso, a luz de Cristo nos banhará não com rigor, não com violência, mas com as profundezas infinitas do amor de Deus. Com a misericórdia de um Deus que se dispôs a morrer por nós. Porque vejam, meus irmãos, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, na agonia, primeiro mistério doloroso, Cristo pecado do mundo, passado, presente e futuro. Todos os pecados. Cristo viu todos os pecados de todos antes de que ele sequer nascesse. Viu todos os pecados de todos os seus contemporâneos. E viu todos os nossos pecados. E recebeu sobre si o peso de todos esses pecados. Ele viu a maldade da nossa natureza. É aquilo que nós lemos recentemente no outro evangelho, que Cristo dizia que não precisava de nenhum testemunho sobre a natureza do homem, porque ele conhecia o homem por dentro. Porque ele criou o homem. E porque no jardim do Getsemane, ele recebeu sobre si, receberia, mas ainda não sei, ele sabe tudo que nós fizemos. Ele sabe as disposições, ele sabe os motivos, ele sabe as razões mesquinhas, ele conhece as desculpas, as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ele conhece tudo isso. Nós não estamos enganando ninguém. Ninguém que importa. Nós só estamos enganando a nós mesmos. Só estamos vivendo uma vida de aparências para nós. Estamos vivendo uma ficção dentro do nosso próprio coração. Estamos fugindo da luz.
quer fazer por nós. E conhecendo a nossa própria malícia, seremos capazes de ser gratos. Seremos capazes de realmente amá-lo. Porque um doente que é curado e não sabia que estava doente, não vai amar seu médico. Mas um paciente à beira da morte, que sabe que está corroído de podridão e que é subitamente curado pelo médico, esse sim será grato. Esse sim amará o seu médico. Esse sim estará disposto a tudo por aquele paciente. Então, se nós não temos consciência de quão graves são as nossas faltas, como seremos gratos a Deus? Não seremos. Seremos mais um dentre tantos cristãos que caminham por aí com bons sentimentos para com Deus. Tantos cristãos que são simpáticos a Cristo, são simpáticos a Deus. Mas que não amam de verdade. Porque não reconhecem, não querem reconhecer que suas obras são más, porque não querem ter o próprio orgulho despedaçado. E quem julga é Deus. Quem julga em última instância é Deus. E o padre e o confessionário, que tem a autoridade dada por Cristo, com o poder das chaves para julgar as almas. Mas uma pessoa que tem simpatia por Deus dificilmente ganhará o céu. Uma pessoa que vive de simpatias por Deus. Dificilmente. Porque simpatias não mudam ninguém. Simpatias não convertem ninguém. Simpatia não salva a alma de ninguém. O que salva a alma de alguém é o ódio ao pecado e a decisão integral de se entregar a Cristo. De deixar-se curar por Ele. De deixar-se transformar por Ele. E o único meio de abandonar o pecado, de odiar o pecado e de amar a Deus é tendo coragem de conhecer os próprios pecados como eles realmente são. Sem historinhas, sem desculpas, sem ficar se autoconsolando. É larga a estrada que leva à perdição, mas estreito o caminho que conduz à vida eterna. Peçamos então, meus irmãos, minhas irmãs, que a Virgem Santíssima dê Ípara, que gerou no seu ventre o corpo físico da verdade encarnada, que ela abra os nossos olhos, que ela nos mostre a verdade dos nossos próprios corações e que assim permita-nos ter os corações transpassados pelas mesmas espadas que transpassaram o seu coração. Permita-nos ter os corações rasgados, nosso orgulho abraçado, para amar a Deus e salvar as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.